Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor Etion HaShabbat Lekadishô, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nessa tarde de Shabbat, em que estamos examinando a Parashá Kitavô, que quer dizer quando entrares, nós vamos agora, amados, examinar dentro da porção da Torá, o texto de Deuteronômio, capítulo 28, amém? Nós vamos ler aqui 3 versículos. Nós vamos ler o versículo 15, mais talvez do que 3, mas vamos aqui no versículo, primeiramente no versículo 15, que o Eterno diz assim, através de Moisés: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Eterno teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Então, queridos, nós vamos ver aqui que uma dessas maldições está no versículo 35, que diz assim, né? Essas maldições todas elencadas que nós vimos, né, aqui no capítulo 28, estão relacionadas a não obedecer os mandamentos e os estatutos do Eterno. Então, uma delas, aqui está no versículo 35, que diz assim: o Eterno te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, e não ficarás curado, de que não possas sarar, desde a planta do teu pé até o alto da cabeça. Então, veja bem, queridos, olha só que situação. Aqui está dizendo que o Eterno enviaria uma doença incurável, né? Uma enfermidade incurável, amém? Para a desobediência aos regulamentos, aos estatutos. E nós vemos aqui também, queridos, no versículo 47, amém? Versículo 47, versículo 47, 48, 45, 46, 47, que diz também. Aí depois que ele elenca todas as maldições, ele fala assim: e todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Eterno teu Deus para guardares os seus mandamentos, os seus estatutos que te tenho ordenado. E serão entre ti por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre, porquanto não serviste ao Eterno teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo. Novamente aqui, nesse capítulo, nós já havíamos falado no capítulo 26, agora no 28, o Eterno está dizendo que todas essas maldições vêm sobre o povo do Eterno quando não o serve com alegria. Amém? Então o Eterno quer que nós sirvamos a Ele com alegria e bondade. Então, se não faz, se cumpre, mas não cumpre com alegria e bondade, o Eterno entende que não cumpre. Amém? É a mesma coisa que não tivesse cumprido. Então, aqui nós vemos, queridos, nessa Parashá também, um detalhe muito interessante. Como é que poderia, então, né, meus irmãos, o Eterno dar uma enfermidade que não teria cura? Por que o Eterno, ele é tão bondoso, tão misericordioso, né? E ele diz aqui na Torá que se nós, né, o povo do Eterno, o Israel do Eterno, né, meus irmãos, que estamos aqui já enxertados na oliveira, que é Israel, amém? Se não cumprirmos os mandamentos com alegria, virão essas situações. Porque o Eterno, meus irmãos, ele é bondoso, amém? Mas nós, hoje em dia, muitas vezes, as pessoas, elas focam somente na parte da cura material. Primeiro, a gente vê, meus irmãos, são muitas enfermidades, inclusive, a princípio tinha-se dúvida da cura do coronavírus, né? Hoje já tem alguns medicamentos, enfim, tem uma série de situações, tem a vacina, enfim, tem outras situações, mas de qualquer forma, meus irmãos, muitas enfermidades deixam as pessoas assim, antenadas, olha, o que pode ter acontecido, né? Enfim, mas de qualquer forma, meus irmãos, nós temos aqui uma palavra, né? O Eterno dizendo para nós, amém, através do teu servo Moisés, que ele enviaria doenças incuráveis. Mas incuráveis, irmãos, pela medicina, mas não espiritualmente. Porque nós não podemos só focar no campo da material. Nós, como servos de Deus, nós também devemos focar no campo espiritual. Amém? Eu vou dar um exemplo aqui, meus irmãos, no próprio Talmud, fala de um rabino, meus irmãos, que se chama Rabi Nanina Mendonça, que ele conta a história do Talmud, meus irmãos, que tinha uma cidade em que as pessoas daquela cidade, na porta da cidade existia uma cobra, e as pessoas que entravam por aquela porta daquela cidade eram picados pela cobra. Amém? E as pessoas iam a óbito.
E ali, meus irmãos, aquele rabino, ele estava ouvindo aquela situação, né, irmãos? E ele foi até a porta da cidade para ser picado pela cobra. E ali, meus irmãos, ele foi à porta da cidade, a cobra picou o rabino e a cobra caiu morta. Então, meus irmãos, e aí ele levou aquela cobra e deu a volta na cidade com aquela cobra morta na mão. E ele disse que o problema não era a cobra, o problema era a transgressão do povo e não querer cumprir as mitzvot, os mandamentos do Eterno. Então, meus irmãos, ali nós vemos que a questão também espiritual estava muito ligada naquele povo. Amém? Daí, meus irmãos, nós vemos o Rabi Danina Mendonça, ele ter feito exatamente, de acordo com o Talmud, meus irmãos, esse milagre, né, meus irmãos, essa demonstração de que a questão da enfermidade também é uma questão espiritual. Tem a questão material, sim, mas tem a questão espiritual também. Tanto é que quando a gente ora, meus irmãos, pela cura de alguém, a gente cura pela alma e pelo corpo. Devemos fazer sempre assim, a cura da alma e do corpo, porque quando cura a alma, certamente o corpo também vai ser beneficiado. Então, queridos, a palavra do Eterno nos fala aqui, meus irmãos, que ele manda esses juízos, manda essas pragas, essas kalot, que são as maldições, né, irmãos? E ele manda, tem uma parte do texto dessa paraxá que ele fala das brahot, que é das bênçãos, né, os caminhos da brahot, o caminho das bênçãos, mas também tem o caminho das maldições, os caminhos da kalot. Amém? Então, nós vemos aqui, queridos, que o Eterno, ele faz, né, que nós venhamos a ter um despertamento. Então, muitas vezes, essas situações de dificuldades geram um despertamento para que nós venhamos a buscar mais a face do Eterno, a obedecer os seus mandamentos, mas não como uma obrigação, mas com amor, com bondade, amém? Com alegria, porque é assim que o Eterno também age conosco, com amor, misericórdia e alegria, amém? E assim, meus irmãos, nós vemos que como que nós podemos também agradar o Eterno. Além da obediência, meus irmãos, nós estamos num período perto de Rosh Hashanah, de Yom Teruah, que é a festa das trombetas. Estamos no mês de Elul. Então, nesse mês de Elul, irmãos, tem a prática, irmãos, do Teshuvah, né, irmãos? Nós devemos nos arrepender de nossas falhas, fazer um exame de consciência se estamos obedecendo os mandamentos da Torá. O Eterno fala obedecer a todos os mandamentos da Torá e de Yeshua HaMashiach, né, meus irmãos? Porque Yeshua é a Torá viva, amém? Então nós temos aqui, queridos, uma oportunidade no mês de Elul de fazermos essa análise interior e nos arrependermos de todas as nossas falhas e praticarmos a Torá e praticarmos as palavras de Yeshua. Também nesse período, são os 3 T's, né, irmãos, que a gente fala, né? Tefilá, Tzedaká e Teshuvá. Amém? Teshuvá, nós vamos aqui, é o arrependimento, a Tefilá é a oração, é um período de muita oração. Não venha falhar na tua oração, irmãos. A oração é uma parte fundamental na vida daquele que quer morar na vida eterna, no mundo vindouro com o Eterno. Amém? Então, a oração e o Tzedaká é ajudar os necessitados. Todos devem praticar o Tzedaká. Amém? Nós vemos ali no livro de Atos, meus irmãos, que todos ajudavam. Amém? Desde o mais humilde até o mais abastado, todos têm a oportunidade de praticar esse mandamento, porque o mandamento é para todos ser praticado por todos, desde o mais humilde até o mais abastado, todos os servos do Eterno. Amém? E aqui nós vemos também, queridos, essa palavra que é muito interessante e que eu queria também trazer para os irmãos, é que outra história, né? Existia também numa cidade, né, meus irmãos, ia ter uma reunião de senhoras, servas do Eterno, que iam ouvir a palavra dada também por um rabi, por um rabino. E ele veio, meus irmãos, só que ele estava muito resfriado, muito doente. Ele chegou, olha, eu vim dar essa palestra para as senhoras, mas eu não tenho como, porque eu estou muito gripado, enfim, não tenho como, né? Não tenho como dar essa palestra hoje, dar essa palavra, ministrar essa aula. E aí elas aproveitaram, meus irmãos, e falaram, já que estamos aqui, e muitas vieram de longe, vamos aproveitar e vamos orar, vamos fazer,
né, orações, ler salmos, e fizeram aquelas orações ali, irmãos, e dedicaram aquela oração pela cura de um rapaz, que era parente de uma daquelas senhoras, que estava desenganado no hospital e não tinha mais solução praticamente para a vida daquele rapaz. E elas oraram durante 1 hora, e ali, meus irmãos, numa outra oportunidade, aquela que tinha o parente doente disse que ele foi curado. E o mais interessante é que no prontuário daquele rapaz foi que os médicos colocaram que a cura dele foi um verdadeiro milagre. E aí no próprio prontuário diz que numa determinada hora ele teve uma melhora súbita. E é exatamente a hora que elas estavam orando. Então, meus irmãos, vocês vejam bem que nesse período, meus irmãos, que sempre lemos a Parashá Kitavô, nós devemos praticar tefilá, irmão. Tefilá é a oração. Deve orar ao Eterno e orar com amor, com alegria, com bondade, amém? Com felicidade, porque a gente cumpre os mandamentos com o coração aberto. Isso é fundamental, irmãos. Amém? Para que o Eterno venha abençoar o irmão, a irmã. Amém? Lembrando, meus irmãos, que muitas vezes o organismo, ele dá sinal, só um exemplo, né? Até o nosso organismo, nosso corpo, ele dá sinal para cura através de uma dor. Amém? Através de uma dor. Às vezes a pessoa tem uma inflamação e tem uma dor. Às vezes a pessoa está com um problema, um exemplo, um problema no dente. A dor no dente incomoda muito. Mas se não tivesse a dor, aquele dente poderia ser perdido, que a pessoa não ia saber que ele estava sendo destruído. Mas ali não, quando ele dá a dor, ele procura, né, o dentista vai tratar e a dor vai embora. Então, às vezes, a dor, né, a dificuldade colocada pelo Eterno é um sinal da sua grande bondade. Amém? Então, todas essas clalot que nós lemos aqui em Deuteronômio 28, nós devemos entender, por mais difíceis que sejam, que aquilo ali são sinais da misericórdia do Eterno, da bondade do Eterno, para que cada um de nós desperte e que cada um de nós venha ser curado e abençoado e venha trilhar, obedecendo os mandamentos da Torá e as palavras de Yeshua, venha trilhar o caminho das brahot, o caminho das bênçãos. Amém? Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração, meu irmão, minha irmã, que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.